Bem-vindo a mais um vídeo, meu nome é Caio. Nesse vídeo aqui vou abordar aqui uma explicação prévia, né, passar algumas dicas de pintura digital, mostrando aqui o processo dessa ilustração. Vou deixar ela mais acelerada, mas eu vou trazendo aqui as observações, espero que seja produtivo, então vamos lá. Aqui inicialmente, nessa aqui eu deixei um pouco diferente, tá, porque eu quis mostrar as referências que eu utilizei, então desde o trabalho aqui da montagem da composição, utilizando as referências no mesmo monitor aqui para você ver a importância de utilizar elas. Algumas referências, se você quiser, tá? Não tem problema, você pode fazer recortes ou colagens e trabalhar deixando lado a lado. Mesmo eu estou trabalhando aqui, eu deixo em outro monitor, né? Para eu visualizar menor, que eu tenho um monitor que fica acima da minha mesa digitalizadora. Qualquer coisa, se você tiver dúvida para entender direitinho como eu trabalho, confere esse vídeo aqui sobre a pintura digital de rosto, que nele eu mostro esse processo direitinho. Então, estou fazendo aqui só uma pré-pintura do rascunho aqui do personagem, utilizando ali as referências. Às vezes eu tô ativando aqui para eu ver melhor e entender, porque esse ângulo aqui é terrível, tá? Terrível, terrível. Eu só tô encaixando aqui para ver mais ou menos a proporção, a dimensão, onde vai o pé dela, para eu não fazer errado. Essa aqui foi realmente complicado, por causa da distorção, angulação dos braços ali, acertar isso aqui é só para bater direitinho. Aí, como exercício prático, eu tô deixando ao lado, né? Joguei ele em cima só para eu ver, mas eu tô deixando ao lado. Mas isso aqui, até mesmo se você quiser mesmo fazer por cima, não tem problema. Fica um exercício assim mais passivo, mas para iniciante é muito bom, tá? Você fazendo, não tem problema não. Então vou fazendo aqui só essa disposição dessas cores. Adiantei aqui um pouquinho o vídeo, só para fazer o fechamento, que ali no caso eu só dupliquei a camada várias vezes, aí como ela tem, ó, tá vendo? Joga um desfoque, ela vai fechando melhor. O fundo, para essa aqui eu vou trabalhar com fotomanipulação de print screen mesmo, tá? Então, fazendo a montagem aqui do line, sem segredo, um monte de ajustes aqui. E de início, às vezes eu gosto de fazer assim mais arrumadinho, né? Mas de início, dependendo, para você nem compensa você esquentar demais com o erro, não faz, vai fazendo, depois você volta e corrige o erro, que não tem problema. Aqui mesmo tá errado as dimensões, o rosto dela ali tá estranho, tava pequeno. Mas eu ainda continuo, faço mais um pedacinho, depois eu retorno e retoco. O line art aqui um pouco mais solto. Explicação melhor sobre esse processo aqui que eu fiz para montar online. Tem diversas formas de chegar em diversos resultados. Tem colegas que nem usam o line art. Da mesma forma, eu já vi profissionais que gostam de fazer o line primeiro e não trabalham com esboço, ou fazem esboços bem simplificados. Aqui no canal mesmo eu abordo diversas técnicas, você encontra aí a melhor, né, a mais coerente para você. Eu gosto de trabalhar assim, que eu tenho um controle um pouco maior. E o line mesmo eu acabo fazendo muitas vezes para deixar mais, vamos dizer assim, mais bonitinho, né, ou mais atraente até para quem está assistindo, porque dependendo eu posso fazer, às vezes eu faço a ilustração direto. Por exemplo, quando eu estou fazendo para um cliente, a não ser que, assim, se ele pedir o line, aí eu faço o line e envio. Mas às vezes, se ele achar desnecessário, né, para fazer direto, eu faço a ilustração diretamente, assim, moldando e esculpindo, assim, vamos dizer, entre aspas, direto do esboço, né. Então aqui, como sempre, jogando as sombras primeiro. Lembrando, confere esse vídeo do pintura digital de rosto, que nele eu explico certinho como que eu trabalho aqui com esse processo. Gosto sempre de fazer essa disposição das sombras e das luzes separadas. Ó, dupliquei, só para criar um pouquinho mais de volume. Vou fazer aqui agora as luzes com o pincel mais esfumado. Ali eu mesclei as duas, que é para usar o smudge, porque às vezes a sombra fica muito dura, né, dependendo do pincel. Seleção aqui só para não sair da área ou pintar, senão começa a pintar toda a área do fundo ali. Aí as luzes aqui eu jogo bem mais esfumado. Às vezes eu jogo com o pincel mais rígido, só nas partes que tem uma luz mais incisa, né? Mas acaba que sempre você tem que voltar e fazer um monte de retoque. Isso aí não tem como fugir. Seleção aqui embaixo só para fazer a sombra do pescoço. Usando um pouco de smudge. Deixar a boca dela mais definida aqui, que tá me dando agonia. Aqui não tem erro, bem tranquilo.
Essa boca aqui eu vou ter que aumentar ela posteriormente também, porque ela tá pequena, tá estranha. Mas quando você trabalha com as camadas separadas assim, fica mais fácil de ajustar, né? Você não tem tanta dor de cabeça para retocar. É só selecionar literalmente a parte do lado ali, ampliar ou duplicar umas vezes e puxar com o Smudge. Então é facinho. Definindo aqui a sombra de baixo, beleza, aí duplica. Aí tá vendo que a sombra tem uns pedaços assim com buracos. Aí eu tenho que voltar aqui com o pincel, jogo embaixo, jogo em cima, puxa com a Smudge e aí fica melhor. Vendo assim um pouco menos acelerado, né? Já fica mais claro para você acompanhar o processo direitinho, entender como que funciona. Organizar os olhos aqui agora. Sempre gosto de pegar assim, as partes mais escuras, né? Eu pego as partes mais escuras e vou jogando assim um meio tom e depois eu fecho com a luz. A maquiagem dela. Aí aqui eu tô jogando com um modo de soft light e outro em modo multiply. Às vezes rola até você jogar como color, fica bom também. Fazendo aqui a separação só dali da cabeça do fundo, que lá já tá bem esfumado. Aí ele faz um preenchimento maior. Aí agora é só utilizar um pouquinho da Smudge e ressaltar aqui uns pontos mais brilhosos. Aí aos poucos eu volto retocando, mas aqui o rosto já fechou ali bastante. Falta só um pouco mais de contraste. Depois eu vou ter que clarear um pouco aquela área, a parte esquerda, do lado esquerdo do rosto dela, no caso na direita da imagem, porque ele tá muito sombrio, né? Tá muito chapado. Só definindo isso aqui, eu tinha deixado um começo de brilhinho feito ali na parte da gola da blusa. Aí, aqui eu só tô dando uma refinada. E aí você pode utilizar esse recurso também, que ele dá um fechamento melhor. Por exemplo, você duplica, joga um pouquinho de desfoque e usa como soft light. Aí ele vai dar uma uniformizada sutil assim nas bordas das cores, dá uma finalização boa pro pedaço que você tá trabalhando. Que o cabelo, tem aula de cabelo aqui no canal também. Eu gosto de definir uma base assim bem mais sólida para sombras e o movimento. Esse pincel aqui é excelente, né? Esse pincel aqui eu consegui ele praticamente já faz um cabelo para você só na pincelada. Então agiliza demais. Onde eu consigo esse pincel? Tem uma aula aqui no canal, assiste ela ou forneça esse pincel lá, tá? Vou deixar aí na descrição também para você. Eu tenho que separar porque eu quero que o cabelo passe atrás da mão dela ali, atrás do braço. Bem tranquilo também. Fazendo as luzes, os realces. Aqui eu mudei a roupa do personagem também. Quis deixar... trazer, né, outras abordagens, outras roupas. Fazendo testes aqui, está aparecendo duas antenas. Fazer só duas fitinhas do cabelo dela mesmo, assim, mais solto, menorzinho com o movimento. O cabelo tá muito chapado. Eu gosto de deixar sempre... É tudo questão de gosto e estilo, né? Eu gosto sempre de deixar os fios assim bem definidos. Mas não é todo ilustrador que gosta disso. A vida inteira, assim, inclusive eu vi ilustradores recomendando ou fazendo o contrário. Por exemplo, dizendo para fazer o cabelo, né, bem mais estilizado, assim, mais solto. E eu gosto de fazer mais definidinho. Mas isso aí não é regra, não, é só gosto pessoal mesmo. Acho legal deixar os fios assim bem marcados. Mas em algumas partes aqui eu deixei mais solto. Por exemplo, essa mecha do cabelo que sobe do lado direito ainda. Essa mecha mais clara, eu deixei ela bem mais solta. Então dá um aspecto interessante, né? Fica diferente. O cabelo é mais embaçado de fazer, complicado. O tanto de camada que eu separo, né? Cada mechinha do cabelo para eu ter um controle. Aí depois que eu tô relativamente assim satisfeito, aí eu mesclo, que fica mais fácil de gerenciar. Porque facinho você detona um cabelo. Deixei os brilhos separados também com Color Dodge. Aí depois que eu tô satisfeito eu mesclo tudo. Deixando aqui mais clarinha a fita dela. E só dispondo aqui mais alguns fios.
Então aqui eu tinha feito uma besteirinha pintada ali, ó, no fundo branco. Só tô restaurando. Esse pincel, ele deixa um pouco de rastro da cor secundária que você tem ali. Aí, aqui é opcional também, né? Eu gosto de gerenciar assim, eu faço uma seleção no bloco que eu já havia pintado, para evitar pintar esfumado demais de fora. Porque utilizo o pincel sem dureza, né? E ele espalha muito. Aí depois eu fico pintando o fundo sem querer. Então é interessante fazer essas seleções. Aqui eu faço com laço mesmo, com fetter de 2. Então só fazendo aqui, eu vou fazer essa parte de cima do body dela. Eu gosto de fazer pedacinhos separados, né? Blocos menores. Eu acabo que... outra coisa também, eu sempre vejo, né? Muitos artistas fazem o bloco total e depois vem refinando. Mas eu tenho um costume, né? Que eu desenho assim, há muitos anos, desde criança, ali, desde os anos 90. Eu trabalho com grafite. E aí eu fui desenvolvendo assim, técnicas, né? Ao longo ali de, por exemplo, 2005, 2006, quando eu comecei a estudar realismo e hiperrealismo. Aí eu sempre gostei de trabalhar com blocos fechadinhos. Aí eu sempre fazia o bloco fechado, a parte específica, e depois partia para outra. Então acaba que no grafite tem que ser assim. Qualquer coisa eu mostro um exemplo aqui de algumas fotos que eu tirava do processo, né, para você ver. Isso, pelo menos para mim, funciona melhor. Aí depois de fazer o todo, eu olho mais de longe assim e venho e faço os retoques. Aí sombra primeiro, luz depois. Fazendo esses ajustes aqui. É interessante jogar dar uma texturizada, né? Fazer uma textura. Referência para esse látex? Tem sim. Igual eu falei, eu sempre deixo num outro monitor. Eu acabo trabalhando com 3 monitores. Eu tenho essa imagem no monitor de cima. Eu tenho ela com zoom afastado e com outras imagens de referência, inclusive aquelas que eu estava utilizando. E no meu notebook eu deixo mais outras, em uma outra tela do lado, com mais algumas referências de materiais. Porque sempre é interessante você ver o brilho. Materiais, assim, de preferência mais ou menos no mesmo ângulo ou no mesmo tipo de iluminação. Isso facilita para você não fazer besteira, né? Para buscar assim, a maior fidelidade. Dependendo se você está trabalhando com estilo mais cartoonizado ou mais mangá, é interessante. Principalmente materiais igual latex, metal, croma. É complicado. Então é bom você ter essas referências para você se guiar. Inclusive você pode fazer referências até com inteligência artificial, dependendo se estiver complicado. Você descreve a luz, joga, por exemplo, em Leonardo IA, no Midjourney. O Midjourney agora é pago, né? Mas tem muitas gratuitas por aí, até a do Bing é muito boa. Aí você joga mais ou menos o ângulo, a pose, a estrutura, né? Você descreve, logicamente ele não vai acertar, mas pelo menos a luz, muitas vezes ele dá conta. E cenários também é muito bom para fazer, né? Pra você ter uma base. E aí você consegue ter uma dimensão, assim, da iluminação. De anatomia, não. De anatomia, às vezes, é horrível. Apesar que o Midjourney faz muito bem. Mas de iluminação ou textura, né? Qualidade de material, ele acerta bem. Aí vale a pena também você dar uma observada nisso aí pra pegar de referência, de questão de cor, de tonalidade, né? De brilho. Fica bom. Aqui, normalmente, quando é a perna, assim, às vezes eu até copio do outro lado. Mas como essa aqui tá num ângulo bem mais aberto, não ficava legal, né? Fazendo esse ajuste, porque eu olhei de longe, assim, eu vi que tava muito alto, então tava dando uma angulação estranha pra perna, um volume estranho. Fazendo aqui mais alguns brilhos. Bem tranquilo. Acabou que teve um cortezinho, eu perdi o pedacinho que eu fiz ali da perna. Eu já expliquei isso em outros vídeos. Às vezes acontece eu coloco para gravar e eu clico no iniciar câmera virtual em vez do iniciar gravação, que eu utilizo o OBS. E às vezes acontece, eu já perdi gravação de aula, assim. Porque eu faço muitas pausas, a cada 10, 15 minutos ilustrando, eu tenho um costume, assim, na verdade, na teoria seria, né? Mas às vezes eu passo do ponto. Mas eu busco fazer essas pausas a cada 20 minutos, 25 minutos,
dou uma pausinha, levanto, tiro o foco da tela, né, da tablet, olho para o outro lado. É importante você fazer isso aí. Mudo a música, coloco outra música na playlist, faço uma pausinha de 2 minutos, 1 minuto e volto a gravar. A mão aqui também, nessa aqui no caso eu posei, né? Eu posei e tirei a foto de referência para fazer a mão aqui nesse ângulo aqui mais de baixo para cima. Acaba que tem que fazer muitos ajustes depois, mas eu recomendo você tirar fotos suas também. Tinha achado o braço ali um pouco escuro, depois eu faço algumas correções. Então fazendo só um ajuste aqui com o smudge. Aqui tava claro, ó, eu dupliquei, joguei como multiply, mesclei de novo, só para ficar mais escurinho. Tô fazendo só alguns ajustezinhos. Dica para sombra de cor amarela. Amarelo não sombreia com preto. Você sombreia amarelo puxando ele um pouco mais para o lado do laranja e desce, tira o brilho um pouquinho. É um laranja escuro, um laranja queimado. Porque se você joga preto para fazer sombra no amarelo, fica uma cor muito estranha e não dá o realismo no tom, você não acerta. Então você tem que jogar uma cor laranja e queimar esse laranja. Tira um pouco o brilho dele. Laranja marronzado e bem saturado, tá? Saturação no máximo. Mesmo esquema, sombra primeiro, depois uma sombra esfumadinha, depois a luz. Ali faltou o pedaço, às vezes acontece, falta um pedacinho. Tem que voltar e retocar. Acaba que acontece também alguns retoques, eu dou uma pausa, depois eu volto, eu termino, faço um ou outro retoque. E às vezes eu nem gravo, porque nem compensa, assim, que eu fico na tentativa e erro, aí comparo, volto. Mas depende, às vezes eu gravo. Igual aqui até eu tô gravando. Duplicar essa camada aqui. E essa mão ainda eu tô achando um pouco embaçada. Depois eu vou voltar nela para fazer um retoque melhor, né? Deixar ela com mais brilho, mais vida. Ela precisa de mais contraste. Então só estruturando e organizando as camadas, fechar esse tênis aqui. O tênis aqui inicialmente eu estava trabalhando até fazendo assim do zero, né? Mas aí no final eu acabei mesclando, eu dupliquei ele e acabei mesclando parte com um pedaço, assim, na verdade. Você vai ver direitinho, de fotomanipulação usando até da referência original, porque, nossa, é muito triste, complicado. E não tem problema você fazer isso. Então aqui, como eu estava experimentando, fazendo uma ilustração um pouco mais solta, eu acabei assim, decidindo, né, mudando a ideia do tênis. Eu ia fazer ali parte preto e branco, depois eu decidi fazer branco, que eu tava fazendo mais livre um pouco. Isso aí não tem problema você testar, voltar, refazer, de boa. Aqui ia ser tipo só um tênis preto e branco, depois eu decidi jogar uma linha amarela, que até na referência ela tinha. Depois pensei, não, vou fazer um tênis parecido com o da referência mesmo. E depois virou um tênis já totalmente branco. Aí aqui eu peguei lá e encaixei ele aqui, a parte de baixo da referência, para ter uma dimensão melhor, porque o ângulo ele é triste. Aí do outro lado é só duplicar, ajustar. Depois eu vim e retoquei, fiz uns retoques aqui para melhorar o aspecto aqui do tênis, que não tava tão legal. Mas tranquilo assim, fazendo alguns ajustes com o ARP, refinos, ó. Então aqui só mais uns ajustes com o ARP. Como tá tudo separado, é tranquilo de gerenciar isso aí. Ali, aí, agora que eu falei, eu joguei a imagem de fundo, tinha feito mais ajustes. Isso aqui já é em outro dia, eu continuei a ilustração em outro dia. Porque isso aqui, apesar de estar coisa assim de 20 minutos, aqui são os encartes que eu falei. Esse aqui eu já estou trabalhando outro dia já. De 20 minutos, acaba que a produção, né? O tempo assim, de produção da personagem, só estruturando ela assim, fora o processo das referências, né? Eu estou usando, já vou explicar isso aqui.
acaba sendo algo em torno assim de 2 horas, 3 horas para compor a personagem. Agora sobre aquilo ali que eu utilizei é um ajuste de correção de lente só para dar mais um fundo. Aí é filtro lens correction, aí eu dou uma puxada pro fundo ficar numa perspectiva melhor, que eu só vou fazer uns encaixes. Inclusive já vou te fazer um convite aqui em relação ao meu curso de pintura digital, que eu explico vários desses recursos aqui. Tem um de Photoshop também, que acaba que o meu canal, né, é essa junção de fotomanipulação com pintura digital. Então você entendendo de fotomanipulação, você agiliza o processo das suas pinturas digitais em, nossa, coisa que você resolveria em 15 horas pintando ali do zero. Às vezes você faz um retoque ou faz um ajuste com fotomanipulação, você resolve em 1 hora, meia hora. Então é bem mais tranquilo. Então só fazer esse encaixe aqui, bonitinho, né? Organizando a perspectiva e simulando ali a altura, a estrutura. Isso aqui eu entrei no jogo mesmo, tirei alguns prints para encaixar aqui. Eu tava imaginando uma composição assim. Eu falei, vou abrir o Cyberpunk e vou dar uma gerenciada ali, tirar alguns prints de estrutura de prédio, né, para ter referência. Aí depois eu até olhei as referências e falei, cara, dá certo eu utilizar aqui até de fotomanipulação para mostrar, né, as possibilidades também, não tem problema nenhum isso aí. Então só fazendo o ajuste ali na cerca. Fiz o recorte, aí eu vou jogar um pouco de desfoque. Aí tem muito ilustrador que trabalha, por exemplo, com 3D. Nem tudo é 100% pintado, tá? Não precisa não. Então tem muito ilustrador que trabalha com 3D, que trabalha com fotografia. Eu às vezes pego print de jogos e coloco, pego fotos. Às vezes eu desenho, às vezes não. Então tudo depende da hora, do momento, do que você tem em mente, do que você está disposto a fazer, do que você quer fazer, do tipo de exercício. Eu tô jogando uma camada em modo screen para fazer as luzes. Por hora ela tá normal, mas eu vou trocar para screen agora. Clarear. Para deixar essa luzinha mais difusa, né? O fundo mais claro um pouco, que tem esse efeito, né? Tem esse efeito de o que está mais distante vai ficando mais clarinho, que aí dá essa noção melhor de profundidade. Utilizando um outro tipo aqui de efeito de desfoque, só que ele dá uma esfumada aqui nas laterais. Ele não é um desfoque tão agressivo quanto o gaussiano. E agora eu já mesclo todo esse fundo, separo, né? Só para eu ter mais organização para trabalhar no geral, né? Então agora eu vou só te fazer um convitezinho aqui rapidinho para você dominar a pintura digital. Bora lá. Aproveitando para te fazer um convite, interessado em dominar para valer a ilustração e a pintura digital, conseguindo total autonomia e liberdade para produzir o que imaginar e como você precisar. E ainda por cima, se você ainda quiser fazer um dinheiro com o seu trabalho, seguindo uma carreira profissional, basta conferir o link aqui na descrição com as informações sobre o meu curso. Resumindo, são mais de 55 horas de aulas, acesso vitalício, tiro todas as suas dúvidas, gravo aulas extras para você, se você me pedir, basta você me avisar. Total suporte online, individual, certificado e o conteúdo vai desde o básico, te ajudando do esboço até perspectiva, luz e sombra, cores, realismo e muito mais dicas profissionais de mercado. Então confere lá e te aguardo. Obrigadão. Muito bem, retomando, só fazendo um refino aqui nas fitinhas do cabelo dela. Ah, da esquerda tá menor que a da direita. Tem uma ilusão, né, que ela tá mais para trás, tá mais alta, pode ter dado uma dobra ali atrás, isso aí não tem problema não. Se eu for ver todo defeitinho de ilustração, você não para de fazer retoque nunca. Então alguma coisa ou outra você deixa mais solto, mais livre mesmo. Mas cuidado que isso aí hoje em dia é desculpa para vir alguém falar que é inteligência artificial. Você mostrando o vídeo fala que é inteligência artificial. Isso acontece em 90% das minhas ilustrações. O cara fala, não, seu vídeo é de inteligência artificial. É complicado. Não, você usou uma máscara por cima e tá apagando a máscara, mostrando inteligência artificial. Aí assim, tá o print ali, o vídeo ali, ao vivo ali, mostrando, montando a composição. Mas paciência, faz parte. Tô aqui utilizando os brilhos. Ali para fazer aquele brilho colorido azul, eu joguei Color Dodge. A camada de Color Dodge por cima. E aqui agora é retoque, fechamento. Aqui eu ia jogar os raios de sol, mas pensei, cara, não vai ficar tão bom, eu vou pegar a minha imagem. Essa imagem aqui eu já trabalhei ela, para deixar em screen bonitinho. Tô fazendo um recorte aqui para o raio de sol não pegar ali naquele pedaço, que eu quero ele só de trás dos prédios. Eu já tenho essa imagem trabalhada e às vezes quando eu preciso de um raio de sol eu jogo esse overlay nessa imagem aqui, com esse aspecto. Aí mesclo, coloco em screen,
tirei a cor, que eu quero o raio de sol branco, e bem sutil, tira um pouco a opacidade, já era. Precisa de mais luz aqui atrás, o cabelo dela tá muito escuro. Apesar de que assim, ela tá parcialmente contra a luz, né? Mas tava escuro demais, tava chapado demais o cabelo. Aqui jogando o brilho que eu utilizo no cabelo dela. É um pincel de retícula. Aí eu gosto de utilizar ele como Color Dodge e jogo um azul bem saturado e forte. Que aí ele cria o efeito. Aqui precisa de um retoque. Ficou uma emenda ali, ó, que eu dupliquei o pedaço. E apareceu uma emenda. Então tem que retocar isso aí e fazer mais uns fios. Mais ajuste ali, que eu dupliquei também. Aí às vezes ficam umas manchas pretas por causa do efeito do pincel, né? Normal. E mais luz. Tomar cuidado para não criar uma aura também em volta do personagem, não ficar um borrão claro. Então tudo é... Por isso que eu sempre separo esse tanto de camada, que eu tenho controle, né? Se eu fizer besteira em uma coisa, é só tirar um pouco de opacidade, fica fácil de eu voltar atrás. Aí daqui pra frente, ó, clareando, fazendo um retoque no rosto, jogando uma luzinha. E sempre separando a camada, que eu achei muito, eu vim aqui e tirei a opacidade um pouquinho. Aí a hora que eu tiver satisfeito eu mesclo. Igual agora eu mesclei. Reativando aquelas luzes que eu fiz. Eu tinha tirado para ter um controle melhor para fazer o fundo. Aí agora eu voltei na frente. Aí só completando aqui os fios. E a partir daqui são retoques, ajustes. É câmera raw, né? Um ajustezinho de brilho. Isso aqui é interessante, ó. Você pode jogar... Eu joguei a mesma camada do fundo, né? Da minha cor base. Em soft light, que ele também dá aquela esfumada. Aqui são ajustes de câmera raw. Alguns efeitos. Se você quiser dominar isso aqui, entender como que funciona, tem esse outro vídeo aqui no canal onde eu explico certinho, câmera raw, diversas dicas. Eu recomendo também você conferir a playlist de gradação tonal, que é exatamente aquilo que eu estou aplicando na ilustração. Isso aqui são ajustes de valores. Eu gosto de criar uma camada em preto e branco, aí eu faço os ajustes, depois eu troco ela para soft light ou para luminosity, que aí você faz um balanço dos valores da ilustração no final. Muito ilustrador gosta de fazer isso no início. Ele pinta em preto e branco e depois colore. Eu já gosto de fazer no final. Por quê? Gosto pessoal, foi a forma que eu aprendi, que eu fui testando e funcionou pra mim, tá? Não quer dizer que vai funcionar pra todo mundo ou que todo ilustrador gosta de fazer isso. A maioria não gosta, faz ao contrário. Eu tenho métodos assim bem pessoais mesmo, bem coisa minha mesmo, que pra mim funciona. Isso aqui é um arquivo que eu já deixei preparado, às vezes eu jogo só para criar uma finalização. É uma luz embaixo, uma luz em cima. Aí eu testo para ver o que fica melhor. E depois eu pego e mesclo. São basicamente alguns ajustes de curvas, de luzes, de sombras, né, de efeitos. Só faço uma refinada, depois eu mesclo. Então é isso, os ajustezinhos finais. Encaixe aqui da minha marca aqui. Agora é só o processo de finalização, onde eu jogo um efeito de aberração cromática e depois eu jogo um ruído e finalizo a imagem. Então agora não tem segredo, esse aqui é a aberração cromática. Filter, Lens Correction, você vai para a aba da direita e puxa a aberração cromática. Aí tem de verde, magenta e de ciano e azul. Aliás, ciano e vermelho. Eu utilizo essa do ciano e do vermelho que eles sobem um pouquinho. Então basicamente é isso. E aqui a gente já vai para a ilustração finalizada. Gostou? Achou interessante? Não esquece de deixar o joinha. Considere ser meu aluno. O link do meu curso está aí na descrição. Todas as informações. Se tiver dúvida, me chama no Insta. Que aí você manda um DM lá, eu tiro suas dúvidas e a gente conversa melhor. Então valeu demais. Brigadão. Sucesso.